Bom, primeiro agradecer o pessoal do eMasters pela oportunidade, vou marcar o tempo aqui. Eu vou falar um pouco de, todo mundo hoje falou, acho que de fatores de ranqueamento, sinais de ranqueamento também, eu prefiro chamar de sinais porque os fatores realmente o Google tem lá nas diretrizes dele, ele que realmente sabe como ele avalia, então a gente tem alguns sinais de ranqueamento. Minha ideia aqui, quando eu fui convidado, falou que precisava ser alguma coisa de inovação, alguma coisa diferente que estava fazendo. Aí eu parei para pensar o que a gente estava fazendo ali dentro, né? Então, eu vou apresentar algo um pouco mais prático do que a gente está fazendo para poder analisar alguns fatores de ranqueamento. Tá? Só para me apresentar, eu sou o Will, sou CEO e fundador da SEO Master, sou consultor SEO desde 2008. Interesse especial por experiência do usuário, Big Data e muito desse interesse em cima do mestrado em computação que eu fiz na PUC-Rio. Tá? Eu sou originalmente de computação também, a graduação, então também era programador. O Mamura já falou bastante da parte cronologicamente, então acho que aqui eu vou passar bem rápido. Tá? Eu até fiz alguma parte também parecida, a idade da pedra aqui. Então é só a questão do quais fatores de ranqueamento eram importantes e como foi feita essa evolução para aí sim a gente chegar na parte prática que eu quero comentar. Tá? Então antigamente, vamos dizer assim, na idade da pedra no início, era muito mais baseado em meta tags, tá? Então principalmente aquela questão da meta keywords e tudo era levado em consideração. Depois a gente veio com os fatores on-page, com um peso bem grande, o PageRank também, com um fator bem grande, então aqui já, digamos, estamos na idade média do SEO, né, com esses fatores importantes de ranqueamento. Depois a gente veio para a idade moderna, digamos assim, que a gente teve bastante a questão da autoridade do domínio e que a gente fala bastante dos mais de 200 fatores, que o próprio Google teve uma postagem falando isso e acho que todo mundo de SEO acabou levando isso e fala que são 200 fatores, mas opinião pessoal, a gente realmente não sabe a quantidade exata de fatores. Tá? E a idade contemporânea, digamos assim, é mais relacionada à busca semântica e personalização. Tá? Então, muito a ver também com a questão do esquema.org que comentou. Eu até esqueci de comentar, acho que há pouco tempo o John Miller falou que não é um fator de ranqueamento, mas que o Google tem estudado para virar um fator de ranqueamento essa parte da marcação semântica. Tá? Então, esse é um pouco do histórico, principalmente em cima de fatores de ranqueamento, né? Então, aí, pensando nessa parte histórica, a gente sempre teve algumas ferramentas para análise on-page. Então, aqui já falaram do Rank, a gente tem o Moz, até a gente mesmo da SEO Master tem o FreeScanner, que a gente analisa alguns fatores on-page e dá um peso para eles. Antigamente, principalmente o que eu comentei aqui da idade média, a gente tinha o peso dos fatores on-page era bem maior do que é hoje em dia. Hoje em dia já é um peso menor. Então, essas ferramentas a gente usava bastante para poder saber o quanto de próximo dos fatores que a gente estava. Hoje em dia, particularmente, a gente da SEO Master tem usado, mas só mais como um direcionamento não tem usado tanto. Tá? Outras ferramentas a gente tem algumas off-page, então o Ahref, Majestic SEO, o próprio Moz aqui. Então, eles dão as informações, principalmente de quantidade de links, quais páginas de referência que você tem, quais domínios de referência, mas eles também não dão uma informação precisa para você saber qual o peso daqueles digamos, aquele link ou aqueles domínios que estão apontando para o seu site. Tá? Então, a gente tem algumas ferramentas no mercado para isso. Mas, para agregar um pouco tudo isso, a gente vê desde, se não me engano, 2011 ou até antes, a gente tem alguns estudos em cima de fatores de ranqueamento. Tá? Então, esse ano eu destaquei alguns dos principais fatores de ranqueamento, estudos de fatores de ranqueamento que foram que eu me baseei para a gente trazer alguma coisa mais prática. Tá? Então, a gente teve um do próprio Moz, que é em relação à influência do algoritmo do Google. Então, a gente tem aqui todos os pesos que ele dá para cada um tipo de fator e ele separa por a métrica relacionada a link, a nível de página, a nível de domínio, isso tudo. Então, um estudo que o Moz fez, então por isso que eu chamo também de sinais de ranqueamento, então são sinais correlacionados com ranqueamento, ele não sabe exatamente se é um fator e o quanto pesa aquele fator, mas ele consegue tirar alguns pesos em cima desse estudo dele. Então, em cima desse estudo, ele tem uma informação um pouco mais ampla de quanto cada fator pode vir a influenciar. Então, esse peso de cada um dos estudos é o que eu queria destacar para a gente poder, por conta própria e por experiência própria, tirar alguns fatores para poder realmente analisar um site ou analisar algumas páginas. Tá? Então, esse é um exemplo do Moz. Outro, Searchmetrics, não sei se vocês conhecem, mas aqui ele até separa em cards, em cartões, e ele tem um estudo também bem completo, bem semelhante ao do Moz. Depois eu tenho o Backlinko, aqui não é bem um estudo, mas sim uma lista dos fatores que ele considera de ranqueamento. Tá?
E temos o Search Engine Land com a tabela periódica do SEO. Tá? Então, se reparar, está bem parecido com a tabela periódica mesmo. Por que eu estou falando deles? Para a gente chegar no ponto de como que eu uso esses fatores, esses estudos para a gente poder analisar. Tá? Então, a gente pensou em fazer uma ferramenta própria, então, mais aqui é um estudo de caso que a gente está fazendo, tá? Não tem nada concreto, então, como era algo mais inovação, a gente trocar uma ideia, eu trouxe o que a gente estava fazendo lá dentro da SEO Master, tá? Então, qual foi a ideia? Utilizar como base um ou todos os estudos de ranqueamento, de fator de ranqueamento, definir peso e nota para cada fator ou sinal. Eu vou definir um peso que o estudo me deu e vou dar uma nota para aquele fator de ranqueamento. Criar uma métrica para análise. Então, eu sei que os links contam, a quantidade de links conta, mas qual é essa quantidade que conta? Então, isso vai muito também da experiência e a gente precisa definir métricas para isso. Tá? E ajustar de acordo com a sua experiência, como eu comentei. Então, no nosso caso, que eu vou apresentar aqui uma planilha no Google Sheets, a gente usou como base a tabela periódica do SEO. Então, foi uma versão inicial que a gente fez com a tabela periódica do SEO, tem uma quantidade de fatores que a gente consegue analisar. E a gente deu peso e nota para cada um deles. Então, a tabela periódica do SEO, ela varia de -3 a 3, não sei se está dando para todo mundo ver aí. Ela varia de -3 a 3 e eu considerei uma variação de um ponto percentual em cada um ponto. Então, o -3 seria negativo, prejudicial, o 3 é positivo, benéfico, o maior e o menor de todos. E vai variando de -3, -2, -1 até 3 positivo. E essa nota foi algo em cima da nossa própria experiência. Eu variei de -1 a 1, sendo que o -1 é fator com influência totalmente negativa e o 1 fator com influência positiva. E aqui dentro a gente tem o parcialmente negativo, parcialmente positivo e o neutro que não está influenciando naquele caso. E ao vivo, o que a gente tem aqui? Show. Então, eu trouxe para uma tabela no Google Sheets e aqui eu coloquei, no caso é por URL, tá? Então, a gente tem fatores de ranqueamento por domínio, mas que vão influenciar uma URL específica. E tem outros que são por URL. Aqui eu tirei, a gente fez isso para um cliente, então a gente analisou esse XYZ, seria o nosso cliente. Deixa eu subir aqui. E esses outros seriam os concorrentes deles. Então, a gente queria saber se uma página específica do nosso cliente, uma URL específica dele, em relacionado a uma palavra-chave, um conjunto de palavras-chave semântico, por que ele estava ranqueando de forma pior do que os concorrentes dele. Tá? Então, isso aqui seria muito mais para a gente ter um direcionamento e levantar como se fosse um checklist de fatores que poderiam estar prejudicando aquele cliente e que ele poderia dar uma atenção maior. Então, por exemplo, a gente tem a nota total aqui, tá vendo? Então, tem o peso, na verdade, desculpa, tem a ação, que vai ser muito mais uma ação que precisa ser tomada em cima da análise que a gente fez. Tem o peso, como eu comentei, varia de -3 a 3. Esse peso, no caso da tabela periódica, ela mesma já nos dá esse peso. Teve algumas que eu não concordei e dei uma variada em relação à nossa experiência. E a nota eu coloco aqui dentro. Então, essa nota, no caso, você teria que ter uma análise de acordo com a sua experiência, entrando em cada um dos sites e analisando, para poder saber qual nota que você daria. Tá? Então, aí, em alguns deles eu coloquei algumas ideias de métrica. Então, por exemplo, qualidade do conteúdo. Então, separou em fator homepage e fator off-page de acordo com uma tabela periódica faz. Então, por exemplo, a quantidade daquele conteúdo, pensando em quantidade de palavras. A qualidade da gramática e vocabulário do texto. O design visual sem poluição e que ajuda a usabilidade. Então, isso são fatores que influenciam a qualidade do conteúdo. Eu acho que eu estou quase acabando. São fatores que influenciam a qualidade do conteúdo e que eu preciso levar em consideração quando eu estiver analisando. Então, na hora da minha análise, eu considerei que o site XYZ, por exemplo, tinha uma qualidade boa, tinha a maior nota para isso. E esses, por exemplo, o segundo também e os outros 4 não. E aí eu consigo dar uma nota para aquele peso de qualidade. Então, foi feito isso para cada um dos fatores que estão na tabela periódica. Tá? Então, se pensar em um primeiro momento, é um trabalho de análise em cima de notas e pesos, mas depois a gente pode evoluir isso para uma ferramenta, quem sabe uma evolução de uma ferramenta, digamos, 2.0 em relação àquelas ferramentas on-page simplesmente. Tá? Porque aqui a gente tem os fatores de ranqueamento e a gente só precisa definir quantitativamente essas métricas para que a gente consiga analisar corretamente. Tá? Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar, eu acho que eu passei um pouquinho, né? E qualquer dúvida, a gente está aí.